Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo e eu tô aqui para falar sobre diversos assuntos diferentes, mas todos com um objetivo central, que façam a gente refletir sobre esses assuntos. São assuntos que vão envolver nós mesmos, a natureza humana, o mundo que nos cerca, então são várias coisas diferentes, mas sempre com esse objetivo central de fazer a gente refletir, a gente pensar melhor a respeito desses assuntos. Então vamos lá! Então no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre emoções e desejos, que são coisas que fazem parte de nós como seres humanos. Muitas vezes a gente não tem o controle sobre elas. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, para que a gente aprenda a observar melhor nós mesmos e dessa forma a gente consiga se compreender, primeiramente, e saber agir em determinadas situações onde as emoções afloram, onde os desejos se fazem mais fortes, sejam eles ruins ou bons, tá? Então a gente tem que saber controlar, saber dosar e se controlar acima de tudo, né? Então a gente para analisar a sociedade hoje, olhando nós mesmos e olhando até aqueles que estão ao nosso redor, sejam familiares, amigos, colegas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente vê na rua, ou até mesmo vê na televisão, artistas, pessoas que estão mais expostas, a gente consegue compreender e analisar que as emoções muitas vezes fazem com que as pessoas tomem atitudes que não tomariam se tivessem um controle total sobre si próprias. Então a gente sabe que os desejos e as emoções, eles geram cascatas de reações químicas no nosso cérebro e isso reflete no nosso corpo. Então quando a gente está com uma emoção, por exemplo, da raiva, que a gente até treme de raiva, sente o corpo esquentar, ou quando está numa emoção de euforia, aquela alegria intensa, que a gente também sua, pula, se mexe, grita, então dá risada, às vezes de forma incontrolável. Então são reações orgânicas que o nosso corpo reage devido às emoções, que essas emoções disparam mecanismos no nosso corpo que faz com que a gente tenha essas reações. Então, mas isso aqui hoje não é o nosso vídeo não vai ser uma aula a respeito da fisiologia das emoções, nem uma aula sobre psicologia, nada disso. O que eu quero com o vídeo de hoje é fazer com que a gente reflita a respeito disso, reflita sobre si próprio, passe a olhar para si próprio, se analisar e aprenda a se controlar, aprenda a dosar as emoções, controlar os desejos, para que isso não se torne algo nocivo na nossa vida. Então eu vou fazer, inclusive a parte central desse vídeo vai ser uma metáfora, onde eu vou comparar o nosso corpo, nós como um ser, com uma carruagem. Vocês vão entender, conforme eu for explicando, por que eu estou comparando o ser humano com uma carruagem. E aí vocês vão entender a relação dos desejos conosco, né? Desejos e as emoções também conosco, para que a gente assim tenha um controle e saiba se identificar diante de uma situação que desperte uma emoção muito forte ou diante de algo que libere na gente um desejo, que faça com que desperte também na gente um desejo muito grande. Então, começando essa comparação, vamos pensar aqui, o que é uma carruagem, né? Tem os cavalos, tem lá a própria carruagem, né? O carro da carruagem, e tem o cocheiro, que é a pessoa que controla os cavalos, que controla a carruagem. Então como que vai ser essa analogia? Primeiramente a gente tem que pensar os cavalos. O que são os cavalos? São os desejos e as emoções nossas. Eles são os cavalos, tá? O que é a carruagem? A carruagem somos nós, nosso corpo. Vamos pensar mais no nosso corpo físico. E o que é o cocheiro? O cocheiro é o nosso eu, nossa consciência. Então a consciência comanda o corpo, comanda os desejos e as emoções, e isso gera um todo que somos nós. Só que vamos parar aqui para pensar quando a gente deixa descontrolado. Se o cocheiro não controlar os cavalos, deixar que eles disparem, ou seja, que as emoções e os desejos tomem conta, o que vai acontecer? Pode acontecer coisas terríveis, pode ser que o cavalo saia em disparada, a carruagem bate em alguma coisa, vai acontecer algum desastre, vai capotar. Algo ruim vai acabar acontecendo, porque está descontrolado. Um cavalo puxa para um lado, o outro puxa para o outro, um vai para frente, o outro quer parar. Então vai causar um desastre, né? Um desastre em potencial. Então isso acontece conosco. Então vamos pensar aqui, uma situação hipotética onde eu deixo uma emoção aflorar. Por exemplo, numa discussão de trânsito. Tomei uma fechada de trânsito, só que eu deixo aquela raiva que vem aqui dentro de mim, que esquenta, que parece que dá um nó no estômago, eu deixo aquilo aflorar.
Primeiramente eu transformo aquilo em palavras, aquela força toda, aquela energia toda, ela se transforma em palavras. Então eu começo a xingar a outra pessoa. Primeiramente eu nem sei qual foi o motivo que a pessoa me fechou. Às vezes a pessoa fez sem querer, não me viu, pode até ser feito de propósito, tudo, mas eu deixo aquilo aflorar, eu não quero saber qual foi a motivação dela. Eu já deixo aquela energia ruim para fora, onde eu xingo, eu faço gestos, eu aponto, eu paro o carro, aí a pessoa deixa as emoções dela também aflorarem, ou seja, o cavalo tá descontrolado, o cocheiro não está segurando o cavalo. E nisso a gente começa com uma situação onde está aquela discussão verbal, aquele xingamento, e aquilo vai inflamando, aquela energia vai se acumulando dos dois lados e pode, em potencial, partir até mesmo para uma agressão física ou para algo pior, seja um assassinato ou algo muito mais sério. E a gente vê que isso acontece. Isso aqui é uma situação hipotética que eu estou falando, mas que a gente vê na sociedade. Pessoas que são boas, trabalhadoras, que não são criminosos, mas que deixam o cavalo disparar. O cocheiro não segurou o cavalo e levou a cometer um crime, ou então a ser vítima de um crime. Então, assim, olha o quanto pode ser perigoso. Muitas vezes a gente deixa a nossa emoção, estou falando primeiramente da parte emocional, a gente deixa as nossas emoções fora de controle e a gente acaba falando palavras que não deveria para pessoas que amamos. Porque normalmente a gente, quando está lidando com as pessoas que nós amamos, a gente diminui um pouco o nosso freio. A gente acaba falando, deixando extravasar coisas ruins, deixando extravasar coisas mais negativas, seja raiva, frustração, e a gente acaba descontando naquele que amamos porque a gente sabe que a pessoa que nos ama dificilmente vai pegar e ir embora, vai nos largar porque a gente xingou, gritou, exagerou numa reação. Mas, com o tempo, a gente vai xingando, vai descontando, vai sempre fazendo aquelas mesmas coisas, descontando a frustração, o nervoso, o estresse em quem a gente ama, e com o tempo a gente pode gerar uma mágoa, um machucado até mesmo irreversível que vai levar a uma separação, seja de um casal, ou até mesmo um filho sai de casa, e são situações bem desconfortáveis. Tudo por quê? Porque a gente deixou o cavalo da emoção puxar a carroça embora e ela foi causando estrago, foi atropelando todo mundo e foi causando coisas terríveis que vão gerar consequências desagradáveis que lá na frente a gente vai parar para pensar e vai falar, caramba, por que eu não me controlei? Com os desejos é a mesma coisa. Então vamos pensar num desejo, seja ele qual for, seja, por exemplo, um desejo material. Eu tenho muita vontade de ter alguma coisa material, só que aí eu deixo o cavalo do desejo me puxar e eu não tenho freios nenhum, freios morais, vamos chamar assim. E o que vai acontecer? Eu não vou medir esforços para conseguir realizar aquele meu desejo. Ou seja, como eu estou falando de algo material, eu vou pensar em roubo, eu estou falando situações extremadas, tá? A maioria das pessoas consegue ter um controle mais ou menos forte sobre seus desejos e emoções. Eu estou falando de situações extremas que é para ilustrar essa metáfora de comparar nós como seres humanos com uma carruagem. Uma pessoa que está com um desejo muito aflorado, ela acaba recorrendo a métodos, a meios que são moralmente questionáveis, para dizer assim. Então, se eu quero muito aquele bem material, eu não tenho condições de ter, ou o meio mais correto de atingir aquele bem material é demorado demais, eu não tenho paciência, eu não tenho disciplina para correr atrás daquilo, o que eu vou fazer? O meu desejo é muito intenso, é incontrolável, então eu vou tentar meios que são questionáveis. Ou seja, eu vou roubar, eu vou passar alguém para trás. Aí, falando mais ainda de desejos a nível sexual, que é muito mais intenso, a pessoa acaba se deixando levar, ou seja, o cavalo descontrolado puxa a carruagem, ela acaba cometendo crimes dessa natureza. Então, se a gente para pensar, deixa o cavalo da emoção e do desejo solto, isso vai gerar consequências muitas vezes terríveis para nós. Consequências que vamos carregar para o resto da vida, se caso a gente deixa isso levar e isso acabe gerando um crime, por exemplo. É algo que a gente vai carregar pro resto da vida, ou machucando outro ser humano, seja de forma física, emocional, psicológica, de qualquer maneira. A gente vai angariar problemas para nós mesmos, karmas, né? Chamada palavra karma. A palavra karma, para quem não sabe, é quando a gente faz uma determinada ação negativa e essa ação vai me gerar uma consequência lá na frente. Isso é o karma.
Isso é uma lei do universo, as coisas funcionam dessa forma. Da mesma maneira que eu faço algo positivo, isso vai me gerar um dharma lá na frente, que é algo positivo que vai acontecer comigo. Então é assim que o universo funciona, mas isso vai ser tema para outros vídeos, para a gente refletir a respeito de karma e dharma. Mas voltando aos desejos e às emoções, nós temos que aprender a controlá-las, né? Então esse é o ponto central que vai fazer a gente refletir. Como que eu vou controlar? Exercício, gente. É um exercício diário, não existe fórmula secreta. Se tivesse alguma fórmula secreta, todo mundo ia ser emocionalmente estável, e o que não é o que acontece por aí. Então a gente tem que aprender a controlar isso. O ideal seria que fosse ensinado até mesmo nas escolas, os pais educassem os seus filhos para aprender a ter controle emocional. Mas a gente não sabe como fazer isso, é algo muito complicado. Então a grande maioria das pessoas tem grandes dificuldades em lidar com frustração, em lidar com estresse, em lidar com o nervoso. É só a gente se olhar, vamos fazer essa análise, trazer a reflexão do vídeo de hoje para dentro de nós mesmos. Vamos olhar para nós mesmos. No trânsito, por exemplo. Isso eu vou falar por mim agora. Eu sim passo raiva no trânsito. Só que com o exercício, antes eu passava raiva de xingar. Eu chegava nesse sistema, eu soltava o cavalo da emoção, vamos dizer assim, e ele fazia com que eu xingasse. Eu estou falando dessa maneira, mas não me isenta de culpa. A culpa é completamente minha, né, em xingar alguém. Por mais que a pessoa tenha feito algo errado, inapropriado, a culpa é minha de chegar nesse extremo do xingamento. Nunca cheguei a níveis de agressão, não, tenho total controle sobre as minhas emoções, mas eu estou falando sobre mim mesmo. Então você acaba levando uma fechada, por exemplo, você sente raiva, você sente nervoso, você sente aquela, caramba, xinga e faz coisas, você olha depois para si mesmo, naquele momento de raiva, e fala, caramba, eu pareço um animal raivoso. E não é. Você tem que aprender a controlar. E como que eu fiz para aprender a me controlar nesse quesito trânsito, tá? Eu sinto raiva hoje ainda se eu levar uma fechada? Com certeza, é natural. A gente não vai deixar de sentir as emoções negativas, os desejos ruins. A questão é como a gente vai lidar com eles. Então, o que eu aprendi a fazer? Eu sinto aquela raiva, eu respiro fundo. Eu fecho a boca e respiro fundo, imagino que aquilo está indo embora, já passou, já foi, entendeu? Eu cedo, como por exemplo, no trânsito, se eu levar uma fechada, eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo muito comum, que todo mundo passa por, a grande maioria das pessoas passa por isso. Se eu levar uma fechada, eu deixo a pessoa entrar na minha frente, eu respiro fundo, não aconteceu nada, já passou, vou embora, sigo o meu caminho, aquela pessoa segue o dela, pronto, problema resolvido. Ninguém se estressou, claro que teve um momento ali, uma fração de segundo de uma emoção ruim, mas eu soube controlar aquilo. Eu soube segurar aquela emoção, deixar ela ir embora, sentir, porque faz parte, que nem eu falei, a gente não está isento de ter as emoções, né? Nós não somos robôs. Então eu deixei aquilo passar por mim, foi embora, acabou, voltei para minha casa, tudo normal. Eu aprendi isso, só que isso foi um exercício. Não foi da primeira vez que eu parei para refletir, falei, nossa, eu preciso me controlar. No dia seguinte eu já estava assim, não, é exercício. É aí que está a diferença entre você ter a disciplina para se corrigir diante das situações ruins ou não, porque nada vai mudar da noite para o dia, não existe mágica, ninguém vai vir botar a mão na sua cabeça e no outro dia você vai estar extremamente pacífico, não é assim. Então a gente tem que praticar. Aparecer uma situação, é a situação para praticar. Uma situação, vamos voltar a dizer esse exemplo mais comum, que é o exemplo do trânsito. Levei uma fechada, vi algo desagradável acontecendo, alguém sendo mal educado, alguém sendo folgado, essas coisas que acontecem muito no trânsito. Eu respiro fundo, aquilo foi embora, já passou, não é meu, pronto. Exercício, tá, gente? Com relação aos desejos são coisas mais intensas ainda. É o mesmo controle. É você parar para refletir com a razão. Eu falei, o cocheiro está controlando, é ele que comanda. Não é o cavalo do desejo ou o cavalo da emoção. Eu vou ter aquele desejo que vai me despertar algo aqui dentro, mas se é algo ruim ou é algo que eu não posso ter, que eu não vou realizar, é algo que pode machucar alguém, independente do que seja, é refletir, respirar e usar a cabeça para pensar, não o desejo. O desejo faz com que a gente pense através das manifestações físicas, a gente pensa de uma forma não muito racional. Respira, freia, segura aquele desejo e reflete. Isso vai ser bom para mim?
Isso é necessário? Por exemplo, um desejo material. Nossa, tô doido para comprar, pensar aqui um videogame, por exemplo, algo que eu gosto. Um videogame. Tô doido para comprar um videogame. Só que o videogame é caro, eu vou ter que me endividar, eu vou ter que criar uma dívida muito grande, eu vou ter que deixar de pagar uma conta para poder comprar aquilo, para realizar o meu desejo de ter um videogame. Aí eu paro, freio aquele desejo, seguro ele, contenho o cavalo que está tentando puxar e penso: é necessário para mim? Eu tenho condições de realizar esse desejo sem que isso me prejudique ou que prejudique alguém ao meu redor? Então começa a fazer essas questões. Se você vê que não é necessário, se você realizar esse desejo ou tentar realizá-lo, pode prejudicar você ou outros, você vê que aquele desejo ali não passa de algo momentâneo, que você reflete: ou será que amanhã eu vou estar com o mesmo desejo? Será que daqui uma semana esse desejo vai estar intenso desse jeito? Provavelmente não. Então você faz essa reflexão, aí você muda o foco do seu pensamento, porque tudo está na mente. Então se a gente consegue mudar esse foco, o desejo ele vai se acalmando e passa. Aí passou, você vai olhar no dia seguinte e vai falar: caramba, eu quase comprei um videogame, quase me endividei, quase deixei de pagar uma conta para comprar aquilo, uma coisa que eu não vou nem usar. Então não valeu a pena. Então você conseguiu controlar. Só que mais uma vez, exercício, é prática, não é fácil. Então a minha reflexão que eu quero passar para vocês é essa. Comparar primeiro, fazendo essa metáfora em olhar o ser humano e comparar com uma carruagem, pensando em desejos e emoções, e a gente pensar que nós estamos no controle. O nosso eu, a nossa consciência está no controle. E a gente não pode se deixar levar pelas emoções e desejos, que elas podem ter o potencial, não quer dizer que vai acontecer sempre, mas tem o potencial de gerar coisas desagradáveis. Agora eu vou falar um pouquinho da parte positiva, que a gente está falando sempre da parte desagradável, que é a coisa ruim do desejo e da emoção. E a parte positiva? Também deve haver um controle, tá? Por exemplo, uma euforia, que é uma alegria extrema. A euforia pode levar a gente a tomar atitudes erradas também. Então, vamos supor aqui, vou dar um exemplo hipotético: ganhei na loteria. Vamos supor, ou algo que eu vou ficar eufórico. Quem não ficaria eufórico ganhando na loteria? Que eufórico? Aí o que vai acontecer? Eu estou movido pela euforia, eu não estou raciocinando, eu não estou pensando conscientemente. O que eu vou fazer? Eu pego aquele meu dinheiro, eu gasto tudo, compro tudo que eu quero, faço viagem, acabei com o dinheiro. Depois que eu acabei com o dinheiro, que passou a euforia, o que aconteceu comigo? É um sentimento bom, euforia é bom, você está alegre, você está feliz, só que ela levou você a tomar atitudes ruins, ou seja, foi uma emoção que te deu, que você deixou que ela te levasse e que você tomasse atitudes que não tomaria munido da sua racionalidade, do seu raciocínio total, sem a interferência da emoção. Há também a parte negativa, por exemplo, um desejo, para quem é casado, quem namora, essas coisas, um desejo sexual, que é algo que todo mundo tem. É algo positivo, sexo não é uma coisa ruim, a gente vai abordar isso em outros vídeos, mas se eu deixar esse desejo tomar conta de mim, eu acabo falando coisas, tomando atitudes, mesmo com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu desejo de verdade, de forma positiva, tá? Não estamos falando da parte negativa do sexo, sim da parte positiva, e eu acabo tomando iniciativas que podem ser desagradáveis, que podem gerar mágoas, ou até mesmo podem gerar situações não muito legais com a pessoa que eu amo e que eu tenho essa vontade, tá? Então, a gente tem que ter o controle sobre nós mesmos, seja bom, seja ruim. Se for extremo, não é legal. A gente tem que aprender sempre a estar moderado. Por isso eu falo, vocês estão no controle, todos nós, eu me incluo nisso. Estamos no controle de nós mesmos. Então a nossa mente comanda, a gente não pode deixar desejo e emoção tomar conta, que vai ser prejudicial, em grande escala ou em pequena escala, e vai ser prejudicial. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado e que isso faça refletir, faça olhar para dentro de si mesmo e parar para se analisar. O objetivo do vídeo de hoje é fazer com que a gente olhe para dentro e se analise. Esse é o meu objetivo. Se você conseguiu olhar para si mesmo, fazer essa autoanálise e começar a tentar mudar, o simples fato de você aceitar que você tem que mudar, tem que se corrigir, já está ótimo, já é muito válido, certo? Então, pessoal, não esquece de deixar o like, se inscreve para ajudar e muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo e até mais.